Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para comentar duas coisas importantes. Primeiro, as publicações da Simone Quaresma lá nos seus stories a respeito das iscas que o catolicismo tem jogado em terreno protestante e tem conseguido arrebanhar algumas pessoas. E da mesma forma, o Pedro Dutti fala de uma outra isca que também tem sido utilizada pelos católicos para atrair protestantes. Nós vamos falar disso nesse vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e também deixe o seu like para que esse vídeo chegue o mais longe possível. Esse é um assunto muito importante que muitas pessoas que estão se enveredando pelo mundo católico precisa ouvir. Passe esse vídeo aí nas suas redes sociais se você conhece alguém que está aí sendo atraído pelo catolicismo através dessas iscas aqui, para que eles possam ter os seus olhos abertos. Pois bem, vamos lá. Primeiramente, Simone Quaresma. Simone Quaresma fez uma série de publicações nos seus stories, inclusive deixou lá no destaque, e ela falou então sobre duas iscas que o catolicismo tem utilizado para atrair os protestantes. A primeira delas é a respeito da criação de filhos. Muitos protestantes estão acompanhando canais católicos sobre criação de filhos ou estão lendo literatura católica sobre criação de filhos. E isso tem sido uma porta de entrada para que os católicos cheguem até o coração do protestante. Outro assunto que eles têm utilizado como isca é aquela história do abertos à vida. Catolicismo, somos abertos à vida, somos aquele povo que não utiliza nenhum tipo de método anticoncepcional e que nós estamos aqui dispostos a ter quantos filhos Deus quiser enviar. Pois bem, esses dois assuntos têm sido utilizados nos meios católicos para atrair protestantes. Os protestantes vão ali apenas, por exemplo, para ver sobre a criação de filhos ou sobre esse outro assunto e acabam se aprofundando um pouquinho mais e daqui a um pouco estão cheios de literatura católica, lendo apenas literatura católica e obviamente nós sabemos onde é que isso vai dar. E aí, segundo a Simone Quaresma, tem muitos protestantes que estão acompanhando esses canais católicos que falam o seguinte: olha, nós estamos acompanhando esses canais lá porque nós não estamos encontrando esse conteúdo na internet pelos protestantes, feito pelos protestantes. Então nós estamos acompanhando por lá porque nós não temos opção. E aí eu gostei demais da exortação da Simone Quaresma a respeito dessa desculpinha esfarrapada. Ela disse o seguinte: olha, a nossa vida cristã não é vivida na internet. A nossa vida cristã não é vivida nas redes sociais. Se você está procurando nas redes sociais coisas que você deveria estar procurando na comunhão da sua igreja local, você já está equivocado de princípio. Pare de procurar na internet, nas redes sociais, aquilo que a sua igreja local vai te proporcionar. Se você quer saber sobre criação de filhos, procure na sua igreja local cursos a respeito disso ou aconselhamento a respeito disso. Pessoas mais velhas que já criaram seus filhos, tiveram boas experiências nesse assunto, pode e vai te ajudar muito mais do que um vídeo na internet. Então, pare de procurar na internet aquilo que você deveria estar procurando na sua igreja local. Eu gostei muito dessa exortação. E ela completa ainda falando o seguinte: por acaso você não conhece nenhuma literatura cristã protestante que fala a respeito do assunto? Você é tão preguiçoso que prefere ir acompanhar em uma outra religião um determinado assunto porque você não quer ler um livro da sua própria religião que fale sobre aquele determinado assunto? Então você realmente deve primeiramente tratar a sua preguiça antes de você tratar qualquer outro assunto. Trate da sua preguiça primeiro. Ela não falou isso não, isso sou eu mesmo que estou falando. Ela deixa subentendido quando ela fala sobre a leitura de livro, mas eu estou aqui ampliando o argumento. Além disso, ela vai falar o seguinte: se você está indo lá nos arraiais católicos achando o seguinte, não faz diferença, é tudo cristianismo, e aí a Simone Quaresma vai dizer o seguinte: se você acha que é tudo cristianismo, você não conhece nem o protestantismo, nem o catolicismo. Porque para os católicos, os protestantes são seitas e para os protestantes, os católicos são apóstatas. Então, se você acha que realmente é tudo a mesma coisa, você não conhece nem a sua própria religião, você não conhece nem o próprio protestantismo e muito menos o catolicismo. Então, pare de achar que é tudo a mesma coisa, ok? Muito bem, no final desses posts que ela fez a respeito desse assunto, ela ainda deixou lá vários exemplos de posts de pessoas que estavam perguntando ela sobre determinadas coisas a respeito desse assunto, e você percebe a confusão
que faz na mente de um protestante os arraiais católicos. Indo lá no catolicismo aprender certas teorias, aprender certas filosofias, e aí quando volta para o protestantismo tá uma bagunça. Está totalmente confuso a respeito de certas coisas. Assim como o inverso deve ser a verdade. Se você é católico, não faz sentido você procurar em arraiais protestantes cursos, por exemplo, de criação de filhos. Afinal de contas, aquilo que nós cremos não é aquilo que vocês creem. E tudo bem, tá de boa, não tem problema, procure na sua paróquia, né? Agora, não faz sentido também protestantes procurar no catolicismo, porque não é a mesma coisa, não são os mesmos princípios, não é o mesmo cristianismo. Muito bem, pegando uma carona nesse assunto, nós temos também o Pedro Dutti, que falou a respeito de uma outra isca que o católico ou que o catolicismo está jogando em arraiais protestantes e que também tem conseguido ali algum efeito, que é a questão da filosofia. Os católicos possuem sim uma robusta filosofia católica e tem muito protestante buscando isso lá no catolicismo, buscando a filosofia nos arraiais católicos. E eles vão lá sem nenhuma instrução, sem ninguém para instruir a respeito disso, sem ninguém para alertar dos cuidados, dos erros da filosofia católica, e daqui um pouco eles estão encantados pela filosofia católica. E isso acontece vice-versa, ok? Tem também católicos que de repente descobrem a filosofia calvinista e se encanta absurdamente pela filosofia. Então isso é uma via de mão dupla, como eu estou falando aqui. Mas como eu estou falando mais para protestantes, porque sou protestante e falo mais para o protestantismo aqui no meu canal, não faz sentido você ir na filosofia católica, principalmente se você é neófito, ou seja, se você é novo nessa questão, se você começa a ler filosofia católica sendo muito novo na questão do protestantismo, não leu nada sobre filosofia protestante, você vai ser facilmente enganado. E isso aconteceria se você começasse a ler uma outra filosofia de uma outra religião qualquer. Se você é muito novo e também vai lá para o budismo, ler filosofia budista, é bem possível que você fique encantado com a filosofia budista também. E isso o Pedro Dutti tem tentado alertar lá no seu Instagram também. Tem falado a respeito disso. Olha, tomem cuidado. Você não pode ir lá para a filosofia católica sem ter pelo menos alguém para te direcionar, sem ter alguém para ir ali junto com você te ensinando o caminho das pedras. E eu acho que aqui no Brasil, uma das únicas instituições que faz isso, que te ensina filosofia, que vai te ensinando o caminho das pedras, que inclusive vai lá na filosofia católica, você aprende sobre filosofia católica, mas aí tendo alguém para te orientar a respeito dos perigos da filosofia católica, é o Invisible College, do próprio Pedro Dutti. Inclusive, acredito que até foi por isso que o assunto ali surgiu no seu Instagram. As pessoas começaram a se envolver por filosofias católicas e buscavam no protestantismo alguma instituição que pudesse orientá-los a respeito da filosofia. E eu acho que realmente aqui no Brasil, talvez o melhor instituto para que você aprenda filosofia, mas tendo ali uma vertente protestante, uma vertente que vai te ensinar o caminho das pedras, é sim o Invisible College lá do Pedro Dutti, ok? Eu vou deixar todos os links lá embaixo, tanto dos posts como, por exemplo, o link do Invisible College, porque se você está interessado em aprender filosofia, não faça isso sozinho e não interessa em qual filosofia você vai adentrar. Se é católica, budista, espírita, não interessa. Tenha alguém para te orientar, tenha alguém para te alertar dos sofismas que existem nessas filosofias, ok? Então eu vou deixar todos os links lá embaixo para que você acompanhe os stories e também veja os links lá do Invisible College. E você, o que você acha disso? O que você pensa a respeito disso? Você acredita que realmente essas iscas são as iscas que o catolicismo tem utilizado para pegar alguns protestantes? Faltou alguma isca aqui que eu não falei? Deixe lá embaixo nos comentários a sua posição, ok? Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça do seu joinha, faça com que esse vídeo chegue o mais longe, principalmente para aquele seu amigo que está encantado com a filosofia católica ou com o catolicismo de uma maneira geral. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.